Que a paz do Senhor Deus esteja com todos vocês, que o Senhor Jesus Cristo abençoe muito você e a sua família. Hoje vamos falar sobre a lei e a graça, um tema que confunde muitas pessoas, pois as igrejas dos nossos dias geralmente interpretam a lei e a graça de forma totalmente diferente uma das outras. Ou seja, pastores, bispos, teólogos fazem uma verdadeira miscelânea, né? Misturando lei com graça, graça com lei, né? Porque a lei lhe dá o direito de fazerem campanhas, sacrifícios com o povo, né? A tal da fogueira santa, da fé de Gideão, que deu o segundo boi para sacrifício, né? O trízimo, né? Que outras igrejas pedem. Você já entendeu o que eu quis dizer nas entrelinhas, né? Então, já que vamos falar de lei e graça, primeiro vamos entender a lei. Segundo as escrituras hebraicas e a nossa Bíblia do Velho Testamento, diz que a lei foi dada por Deus através do patriarca Moisés, tendo sido os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai, a tábua dos 10 mandamentos. Eu vou mostrar para você os mandamentos divididos em versículos com base em Êxodo, tá bom? Vamos lá então. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu escravo que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem coisa alguma do teu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só para você ter uma ideia, em hebraico, que é a língua original dos mandamentos, o número de letras dos 10 mandamentos é equivalente a 613, que é o número total dos mandamentos da Torá dos judeus. Segundo o judaísmo, a transgressão de apenas um dos 613 mandamentos da lei infringe toda a lei porque é um conjunto orgânico indissociável e a pessoa que infligiu cometeu pecado, como está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 10. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Agora veja bem, ao anunciar o Evangelho e o reino de Deus, Jesus Cristo levou à sua perfeição e cumprimento a lei de Deus e, portanto, também os 10 mandamentos. Isso quer dizer que se ele interpretou plenamente, deu sentido último às verdades reveladas por Deus ao longo do Antigo Testamento e renovou a aliança entre Deus e os homens, instaurando assim um novo testamento, ou seja, uma nova aliança. Para Jesus, toda a lei de Deus, ou seja, os 613 ou as 613 leis do Velho Testamento, cumpre-se e resume-se num duplo e único mandamento do amor a Deus e ao próximo. Veja o que Jesus disse quando foi interrogado por um dos doutores da lei. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Só para você analisar, em um outro momento, Jesus falando da lei e também do Velho Testamento, ele disse o seguinte: a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele.
Perceba que Jesus deixa bem claro que a lei durou até o ministério de João Batista, ou seja, de João Batista em diante, Jesus estava anunciando a vinda do reino de Deus aos homens. Isso quer dizer que Deus estava disposto, através de Jesus Cristo, de fazer uma nova aliança que hoje, para todos nós que cremos pela fé em Jesus Cristo, somos perdoados e salvos de todo o nosso pecado pela graça. E essa nova aliança, Jesus anunciou durante a ceia com os apóstolos na véspera da sua morte, lá na cruz. Ele disse o seguinte: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Agora a pergunta é: Jesus aboliu a lei e os mandamentos através do seu sangue derramado na cruz? E se Jesus aboliu, por acaso Deus então voltou atrás da sua palavra? Pois está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? E está escrito também lá em Salmos que a lei do Velho Testamento, ou seja, da antiga aliança, é eterna. Veja o que diz: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna. Ok, né? Aliança eterna. Se a primeira aliança, ou seja, a lei, é eterna, por que então Jesus disse durante a ceia que aquele cálice de vinho marcaria o início de uma nova aliança? Afinal, Deus se equivocou quando disse que a primeira aliança é eterna e depois voltou atrás? É certo que não. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção a partir de agora, porque é muito importante, gente. Presta atenção. Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Veja bem, Jesus estava falando dele mesmo, quando ele disse: não cuideis que vim destruir a lei, mas vim cumprir a lei. Ele estava falando que ele veio com esse objetivo de cumprir a lei no nosso lugar. Pois é impossível o homem cumprir toda a lei, são mais de 600 leis, só Jesus poderia cumprir. O que a maioria dos teólogos ainda não se deu conta é que Jesus, além de pagar os nossos pecados na cruz, ele também cumpriu toda a lei do Velho Testamento em nosso lugar. Como ele mesmo disse lá na cruz, antes de morrer, lembra? Pai, está tudo consumado. Aí você pergunta assim, mas Jesus Cristo cumpriu a lei e os mandamentos e ainda na cruz pagou os pecados de toda a humanidade? Pagou. Mas não de toda a humanidade. Ele pagou os pecados e cravou na cruz toda a lei do Velho Testamento, mas somente para aqueles que se convertem, ou se converteram, ou vão se converter em Cristo Jesus. Pois está escrito: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Veja que a palavra aí é muitos e não todos, é muitos. Mais uma vez eu repito a você, Jesus veio para salvar somente aqueles que se convertem, aqueles que se converteram, ou aqueles que vão se converter, né, nele, em Jesus Cristo. Ele não veio para salvar aqueles que zombam, ou que não dão bola para a palavra de Deus. Na verdade, você tem que pensar o seguinte, tá? Vamos desmistificar completamente a Bíblia. Existem dois tipos de homens na terra: os que são da carne e os que são do Espírito. Como o próprio Jesus disse lá para Nicodemos, lembra? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito isto, é necessário vós nascer de novo. Para você entender, no caso de Nicodemos, ele era um fariseu do templo, né? E conhecia, cumpria toda a lei do Velho Testamento, até intimamente acreditava que Jesus era o Messias. Mas faltava ainda a Jesus ser crucificado para pagar os pecados e a lei cravando-as na cruz no lugar de Nicodemos. Para Nicodemos, assim como nós, se realmente temos fé em Jesus Cristo, nascemos de novo através do batismo do Espírito Santo. Porque o amor de Deus é muito, muito, muito maior do que a mente humana possa imaginar. Porque, só para você ter uma ideia, né, para que você possa, de repente, meditar nisso, o que Jesus fez por nós foi amor puro. Foi puro amor, somente amor. Cristo veio com esse objetivo, o objetivo de dar a sua vida como Cordeiro de Deus para salvar todo aquele que o busca em espírito e em verdade. Entendeu?
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok, mas talvez você pergunte ainda, né? Poxa, mas se Jesus disse que passará o céu e a terra e não cairá nenhum tio, nem o jota da lei, como é que é isso? Pois é, e quem foi que disse que a lei do Velho Testamento foi abolida? Se você ler lá na sua Bíblia, né, vai lá em Salmo capítulo 119, versículo 144, que você vai ver realmente como é que é o negócio. A lei de Deus é eterna. Isso quer dizer o seguinte, que Deus não voltou atrás, Deus não se equivocou, pois a lei do Velho Testamento, ela continua, ela está valendo. A lei continua valendo somente para os incrédulos, pois é através dela, né, que os seus pecados no juízo final vão ser evidenciados, entendeu? Não vale para quem é de Cristo. Existem dois tipos de pessoas nesse mundo: as pessoas que são da carne, pessoas que não querem saber de Deus e não são de Jesus, pois vivem somente a glória desse mundo e refutam completamente a palavra de Deus. E existem as pessoas que são do Espírito, porque são nascidas do Espírito Santo e vivem não a glória desse mundo, mas a glória de Deus. Essas pessoas são as ovelhas de Cristo, e foi justamente por amor a elas que Cristo pagou na cruz todos os pecados e até mesmo cumpriu no lugar delas toda a lei do Velho Testamento. Olha, talvez você pergunte, mas como eu posso saber se eu sou salvo ou não? É só você crer em Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, reconhecer que Ele é seu único e verdadeiro Salvador, ter fé somente em Jesus Cristo, cumprindo os seus mandamentos, que é amar a Deus acima de tudo, amar o próximo, né, também. Então pronto, acabou. Você vai orar, você vai buscar, você vai mudar o seu coração, porque o Espírito Santo, ele vai entrar em você, entendeu? A graça é assim, é muito simples, mas é muito difícil para o mundo não consegue entender isso. Não precisa pagar nada, né? Porque já está tudo pago, a graça é de graça, ok? Então eu posso pecar à vontade, você pergunta, posso pecar à vontade? Não é assim. Aliás, vou dizer uma coisa para você: se você quiser aproveitar da graça, ou se aproveitar da graça para agir dessa maneira, você está perdido. Você está perdido, tá? Aliás, quem pensa assim não é a ovelha de Cristo, tá? A ovelha de Cristo, ela peca. Eu peco, você peca, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Mas aí entra o outro lado da moeda, ou seja, a ovelha de Cristo erra por causa da natureza humana, né, e imediatamente percebe que pecou e já se arrepende. O que ela faz? Ela vai em um lugar reservado, né, onde ela possa ficar sozinha, e imediatamente ela é arrependida, ela ora, ela entra na presença de Deus através de Jesus Cristo e diz para Deus, tipo assim: meu Deus, em nome de Jesus eu entro na tua presença, te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, eu acabei de cometer um erro, mas eu estou completamente arrependido, vou procurar ainda mais entrar na tua presença para que isso não volte a acontecer. Eu te peço desculpas e coloco a minha vida nas tuas santas mãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, Deus, Ele vai ver o teu coração. Ou seja, se essa oração foi realmente em espírito, em verdade, ou se foi apenas uma desculpa esfarrapada. Deus conhece teu coração, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe antes mesmo de você pensar o que você está pensando. Se você realmente se arrependeu, ou se você somente um remorso, está sentindo um remorso qualquer, né, pelo que você fez de errado, e de repente vai voltar até a fazer, né, sabendo já que você vai fazer, então você sentiu só um remorso e tudo mais. A ovelha de Cristo não sente remorso, ela se arrepende de fato, mas se ela volta a pecar, e às vezes até o mesmo pecado, o que acontece? Ela volta na presença de Deus, olha, meu Deus, me perdoa, me desculpa pelo meu erro, ela se arrepende de fato. O problema é o seguinte: Jesus morreu e ressuscitou para que suas ovelhas sejam salvas pela graça e não pela lei de Moisés. É por isso que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas o seguinte: agora o homem não é mais justificado pela lei, e sim pela fé em Cristo. Para os Efésios, ele disse: Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Em Romanos está escrito: morremos para a lei, assim como se desfaz um casamento. O fim da lei é Cristo. Levai a carga um dos outros e cumprirás a lei de Cristo. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só, maldição da lei. Os que são de Jesus, ou as ovelhas de Jesus, não podem nem devem cumprir a lei, pois Jesus já cumpriu em nosso lugar e nós morremos para a lei através do corpo de Cristo. Paulo diz também, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, a fim de que demos fruto para Deus. A lei, segundo Paulo, é maldição porque ela aponta o pecado.
entendeu? Ela expõe o pecado por causa da carne. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Isso quer dizer que se eu ou você que cremos em Jesus Cristo tentarmos seguir qualquer ponto da lei, estamos debaixo de maldição. Se você analisar a história, a nossa história, você vai notar uma coisa surpreendente. Nos dias de hoje, os judeus ortodoxos cumprem a lei, porque eles não reconheceram Jesus como Messias Salvador, ok? Mas os judeus no Antigo Testamento e na Torá são conhecidos como os filhos de Abraão e herdeiros da promessa de Deus, inclusive da promessa da vinda do Messias. Mas como está escrito sobre Jesus, ele veio para os seus e os seus não o receberam. O povo judeu, que viveu sempre na lei ao invés de seguir Cristo, passaram ao longo da história as piores maldições. Depois da morte e ressurreição de Cristo, precisamente no ano 70, houve a grande revolta judaica contra o domínio romano, onde muitos judeus foram mortos e tiveram o templo e a cidade de Jerusalém em ruínas. Já em 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade de Jerusalém novamente por causa de uma nova revolta judaica. Sobre os restos de Jerusalém, edificou-se uma cidade helênica, e sobre o monte onde se erguera o santuário foi edificado um templo dedicado a um deus pagão. Nesses confrontos, muitos judeus foram perseguidos, mortos e expulsos da sua terra natal. Muitos fugiram até para a Europa, né? E na Europa foi onde ocorreu o genocídio em massa do povo judeu durante o Holocausto, promovido por Hitler em 1942, onde os nazistas mataram cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E nos dias atuais, nos dias de hoje, os judeus não vivem em paz. Ao contrário, você tem visto na televisão, nos meios, nos jornais, né? Estão sempre em guerra para defenderem a sua terra. Paulo disse: os sentidos dos judeus foram endurecidos porque não reconheceram Jesus como Messias e preferiram continuar seguindo a lei de Moisés. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Pois eu não falei para você, tá aí, ó, na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido, mas abolido somente para as ovelhas de Cristo, entendeu? E a lei não foi feita para as ovelhas de Cristo. Veja só, a lei não foi feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores. Depois de você ler isso, talvez você diga assim: poxa, mas quem pode ser justo? Eu mesmo sou um pecador. Sim, todos nós somos pecadores, porque vivemos na carne, pois a carne para nada se aproveita. Mas Deus já não vê você, ou eu, né, como um pecador, porque Jesus já nos justificou na cruz. A carne tem desejos, a carne tem instintos, a carne tem malícia, né? Pois a carne não se converte. Não pense que a carne se converte. A carne não se converte. O que se converte é o espírito. E como eu já disse e volto a repetir, da carne para nada aproveita. Jesus veio não para salvar a carne, mas para salvar o espírito. Quando uma pessoa morre, tá? Veja, você vai entender agora. Quando uma pessoa morre, e se ela é de Jesus, o espírito dela é blindado pelo Espírito Santo. Ela é salva e vai viver após a morte da carne, né, a vida eterna, junto com Jesus Cristo. A lei, gente, não é brincadeira não. Se você quiser, por exemplo, ser justificado pela lei, como os judeus, por exemplo, ao invés de ser justificado por Jesus, né, você vai ter que cumprir todas as mais de 600 leis que para o homem é impossível de ser cumprida. Só Jesus pôde cumpri-las na cruz. Porque está escrito: qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Outro ponto importante também sobre a lei é a graça, que eu gostaria até que você observasse, é que quando Jesus é interrogado, né, pelos escribas e fariseus, que eram na época de Jesus os doutores da lei, embora a gente tenha lido e acompanhado isso, até falado agora nesse vídeo, mas eu reforço só para a gente dar uma reforçada, tá? Para você analisar. Jesus disse o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. O interessante é que você lendo esse versículo inteiro, parece que Jesus entra em contradição, não é mesmo?
Porque veja bem, ele está sendo criticado pelos escribas e fariseus. Aí Jesus começa a falar sobre a lei e os profetas, bem como a validade até João. Depois ele diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. De repente ele muda de assunto. Será que Jesus iria iniciar um sermão sobre casamento e adultério e mudou de ideia? Claro que não. Com certeza não. Pois foi daqui que o apóstolo Paulo extraiu a sua mais rica interpretação sobre a lei e a graça. Veja. Ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive, porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido, de sorte que enquanto viver o marido, será chamado adúltera se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então veja bem, toda a igreja, ou pastor, ou bispo, que quer conciliar a salvação mediante a qualquer argumento da lei, estará rejeitando aquele que morreu pagando o preço tão glorioso para a nossa salvação. Isso é chamado por Jesus e pelo apóstolo Paulo como adultério. Escolher a lei, cujo autor morreu na carne, ou Jesus, ou seja, aquele que ressuscitou e cumpriu toda a lei do Velho Testamento por nós, quem escolheu os dois é adúltero, porque quer ter dois maridos, entendeu? Espero que esse estudo da lei e da graça tenha aumentado ainda mais a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Deus Altíssimo sempre esteja presente em seu coração e em seus pensamentos. Que o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador e Messias, abençoe abundantemente você e toda a sua família. Que a paz esteja sempre em seu lar. E não esqueça, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.